começo, as conferências eram pequenas, reuniam mesmo só diplomatas e alguns ativistas. Mas com o tempo, a COP se transformou num Oscar da sustentabilidade, um evento realizado para as câmeras e para render boas imagens na imprensa e nas redes sociais. Um palco para celebridades posarem como engajadas e antenadas nos grandes assuntos. A COP27, que aconteceu lá em 2022, em Sharm el-Sheikh, um charmoso balneário do Egito, foi anunciada como a última grande chance para salvar o planeta. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Um grito de socorro diante da emergência climática. Mas milhares de pessoas emitiram um bocado de carbono para chegar até lá. Foram 33 mil participantes credenciados, o maior número da história até então. A viagem de boa parte dessas pessoas foi bancada com dinheiro público dos países mais pobres do mundo. A Nigéria, por exemplo, enviou mais de 1.000 representantes. E assim como em Belém, a COP do Egito também teve esses problemas de hospedagem. Era gente demais para poucos quartos de hotel na praia do Egito. A COP27 também teve protestos de ativistas contra os combustíveis fósseis. Ativistas que chegaram lá lotando jatinhos e aviões comerciais movidos a combustíveis fósseis. No ano seguinte, a COP28 de Dubai deixou o Egito no chinelo. Reuniu cerca de 90 mil pessoas. Sim, mais do que um Maracanã lotado. Virou o maior evento climático da história e o mais contraditório. Só o Brasil levou mais de 3 mil pessoas, só perdendo para os Emirados Árabes, os anfitriões da festa. 8 países africanos enviaram cada um mais de 1.000 participantes. Como o Brasil, esses países estão com as contas no vermelho, mas pelo jeito tem verba suficiente para bancar voos e hospedagens num dos lugares mais caros do mundo. A COP28 foi tão inchada que precisou acontecer em 2 locais distintos dentro do Expo City Dubai, com áreas exclusivas para governos, empresas e ONGs. Originalmente, as pessoas que participam de posições de autoridade nos diversos países, via de regra, essas pessoas fazem parte de um grupo de interesse que operam através de uma porta giratória, que ora eles estão ocupando cargos de poder, de autoridade governamentais, ora eles estão fazendo parte da burocracia multilateral da própria ONU, ora eles estão fazendo parte, via de regra, de organizações não governamentais cujo interesse é justamente mobilizar e elevar as ambições, como eles falam, né, de forma que haja mais capital envolvido para essas mudanças de vida em sociedade e que, por sua vez, via de regra, nós estamos falando de bilhões e bilhões de dólares a fundo perdido, que são, então, alocados para essas próprias ONGs implementarem, digamos assim, esses projetos. Se a gente está mesmo diante de uma catástrofe climática, como os ambientalistas mais radicais dizem, será que faz sentido tanta gente cruzar o mundo para participar desses eventos? Será que negociações online, pelo Zoom, e depois aí uma pequena reunião de presidentes, não daria conta, não seria mais coerente com o discurso dos próprios ambientalistas? Hoje a COP, ela é um espetáculo, ela é um show, ela serve para trânsito de interesses, como qualquer feira de negócios, na verdade, para fechamento de negócios, apresentação de propostas sempre ligadas ao lobby, diretamente ligado às autoridades que ali estão presentes, notadamente os burocratas da ONU ou mesmo as autoridades nacionais dos diversos países. Até mesmo ambientalistas de esquerda já perceberam que a COP não tem muita função além desse narcisismo climático. Em 2024, 428 cientistas, ativistas, acadêmicos e até chefes de Estado publicaram uma carta aberta pedindo mudanças profundas no formato das conferências climáticas da ONU. Eles pediram reuniões menores, mais frequentes, mais voltadas a soluções
e sem tantos lobistas participando das reuniões. Ou seja, menos conversa mole e mais resultado. There's definitely some concern in the COP process that people say, oh, there's lots of fossil fuel lobbyists that are actually taking away the attention. A lot of people need these sorts of antagonists to explain why has nothing happened so far. But the reality, of course, is the COP process is mostly infiltrated by a lot of lobbyists who are saying the only way to solve climate change is by cutting our carbon emissions dramatically right now at costs that most people will just not democratically accept. That's an unrealistic argument, and that's not something that's going to happen. Again, we need to get realism back into the COP process. Say, yes, there is a climate problem. No, we're not going to solve it by making unrealistic promises. We're going to solve this by investing a lot more into green energy research and development. This will both be cheaper than the current policy, much, much cheaper, and it will be much more likely to actually work. Essas COPs, elas são um ambiente propício para exercício daquilo que a gente pode chamar de conflito de interesses, onde as mesmas pessoas que fazem parte da exposição de supostos problemas estão apresentando junto ou à iniciativa privada ou a organizações não governamentais soluções para esse problema existencial da humanidade. Na COP28, aquela de Dubai, mais de 2.400 representantes da indústria de óleo e gás receberam credenciais para circular nas negociações climáticas. Até faz sentido, afinal, boa parte dos problemas ambientais são problemas de energia. Então é preciso discutir com a indústria desse setor. Mas não dá para negar que fica um pouco estranho usar a Conferência das Partes para fazer negócios. A rede britânica BBC revelou documentos mostrando que autoridades dos Emirados Árabes planejavam usar o seu papel de anfitriões da COP28 em benefício da sua própria estatal de óleo e gás, a ADNOC. Entre os planos, havia conversas sobre parcerias com a China para a exploração de gás no Moçambique, no Canadá e na Austrália. Teve um caso em que os próprios organizadores da COP atuaram como lobistas. Em 2024, integrantes de uma ONG ambientalista se passaram por investidores de uma empresa fictícia de Hong Kong. Eles disseram que estavam interessados em patrocinar a COP29. E também se mostraram dispostos a fechar contratos de óleo e gás com a SOCAR, a estatal de óleo e gás do Azerbaijão. Ninguém menos que o CEO, o coordenador da COP29, que também era vice-ministro de energia do Azerbaijão, o Elmur Sultanov, foi gravado pela ONG bastante disposto a fechar contratos de exploração de petróleo. We have a lot of gas fields that are to be developed. Our SOCAR trading is trading oil and gas all over the world, including in Asia. Ou seja, num lado da COP, ativistas protestam para acabar com os combustíveis fósseis. Mas no outro, políticos e empresários negociam mais contratos de exploração de combustíveis fósseis.